Deixa eu ver como é que tá essa luz. Peraí. Oi! Peraí. Aqui. Boa noite, gente. Mulherada abençoada da Vista Alegre. Como é que vocês estão? Tá muito... Ai, eu sou devagar. Eu sou bem assim, gente, ó. Deixa eu ver uma coisa aqui. Sou meio fraquinha pra essas tecnologias, tá? Vamos lá. Boa noite. Pessoal, mulheres da Vista Alegre, essa live aqui é uma live para mulheres, tá? Especificamente para mulheres, do Ministério de Mulheres. Mas você, marido, amigo que está aí, não pode continuar que a gente vai falar um pouquinho sobre prioridades. Não só para mulheres, claro que eu vou me direcionar para as mulheres, dando exemplos, mas não é só para mulheres, ok? Não se preocupem, ela tá de lado assim, é assim mesmo, tá? Porque depois dessa live a gente quer colocar no YouTube. Hoje eu tô aqui no meu consultório. A gente achou mais prático assim, né, para fazer essa live, mais tranquilo, uma correria, né, final de ano. A gente achou mais interessante, mais prático fazer assim. Então, hoje não é pelo YouTube, hoje é pelo Facebook e depois a gente coloca lá no YouTube. Como é que vocês estão? Como é que tá aí o som, gente? Me sinalize. Está muito bem a transmissão, bem legal a live. Ah, o Cardoso, que legal! Que bom te ver aqui, por aqui, Cardoso. Vamos compartilhar, gente, a live, tá? Pessoal, eu quero falar sobre prioridades. Hoje é um bate-papo, é uma conversa, tá? Eu não vou estar pregando aqui, ministrando a palavra. Vai ser algo bem assim que Deus tem colocado no meu coração, que o Senhor tem ministrado no meu coração. E eu fiz algumas anotações daqui do que o Senhor tem falado comigo e eu tô repartindo. Quero compartilhar com vocês que estão aí do outro lado. Talvez você não está assistindo agora, você vai assistir depois. Talvez a amiga, a irmã que está escutando agora vai compartilhar depois essa live, tá? Então, que o Espírito Santo de Deus te toque, te abençoe, te conduza e que não seja só a Andréia falando aqui, mas seja que o Espírito Santo de Deus ele possa estar ministrando aos nossos corações, assim como ele ministrou no meu coração quando eu fui buscar esse tema tão relevante para o final de ano agora, da gente já começar a pensar no 2021 com as nossas prioridades bem alicerçadas em Deus, com as nossas prioridades bem respaldadas em Deus, né? Então vamos lá, vamos fazer uma oração antes, amém? Então feche teus olhos um pouquinho, vamos orar a Deus agora nesta noite. Querido Deus, nós te agradecemos pela oportunidade, Pai, de estarmos aqui nessa live, Senhor, ao Ministério de Mulheres da Vista Alegre, Pai. Usa, Senhor, essas palavras que eu estarei falando, conversando, a interação das amigas aqui, das irmãs, dos irmãos. Usa tudo para a honra e para a glória do Teu nome. Espírito Santo de Deus, conduza tudo, aquieta o nosso coração, que o Senhor possa estar ministrando em cada coração aqui presente, a cada família aqui representada nesta hora. Em nome de Jesus nós oramos, te agradecemos pela oportunidade maravilhosa de nos achegarmos a Ti em qualquer lugar e por essa oportunidade, essa ferramenta que são as lives. Sim, Senhor, sabemos que estamos muito saturados de tantas e tantas informações, de tantas lives, talvez de homens e mulheres muito mais experientes, doutores, enfim, Senhor. Mas com o meu coração humilde aqui diante dos meus amigos, eu quero que em nome de Jesus o Senhor use essas palavras para que essas pessoas que estarão assistindo e ainda vão assistir sejam realmente tocadas e que elas possam, Pai, em nome de Jesus, priorizar o que realmente é
importante. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Olá, gente. Vamos lá, então. Mais alguém entrou? Olha aí. Vamos lá, então. Não se preocupe, eu já falei, já avisei. A tela tá de ladinho mesmo, tá? Oi, Ju. Oi, Adri. A Magali, bênção de Deus. A tela tá de ladinho mesmo. A Jussara, olha aí que bênção. A Jussi, né? Estamos todas aí, vamos interagindo. A tela, ela tá de ladinho mesmo, porque depois a gente vai subir pro YouTube, tá? Então é assim mesmo, não fique assim, tá? Arrume seu celular aí e me acompanhe, amém? Queridas e queridos, nós vamos falar sobre prioridades. E o que é prioridades, afinal de contas? Nada mais é do que o mais importante na minha vida e na tua vida. É isso, prioridade quer dizer isso, é o que é de a priori, o que é importante nas nossas vidas. Então, a gente vai conversar como mulheres sábias, o que nós precisamos colocar como prioridades das nossas vidas. E aí eu vou conversando com vocês, olhando aqui os meus slides que eu anotei, e você pode estar interagindo aí também. Eu quero deixar aqui um versículo para vocês, em Mateus 22, 37 a 38, né? Aonde você conhece esse versículo muito conhecido, que é o grande e primeiro mandamento do Senhor, que é: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o teu coração, de toda a tua alma, né? De todas as tuas emoções e com toda a tua força. Deuteronômio 6,5 também vai falar disso, que a própria essência da vida está em nosso relacionamento com o Senhor. Jesus definiu a vida eterna assim: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Lá em João 17,3. E Jesus veio, olha que interessante essa palavra, você conhece muito bem. Ele veio para que nós tenhamos vida e tenhamos vida em abundância. João 10,10, né? E também lá em João 6,68, eu acho que é João agora, não sei se é. Vamos lá, gente, é um bate-papo, tá? Bem informal, não é um estudo bíblico, a gente só vai conversar, mas olha o que diz a Bíblia. E só Ele quem, gente? O Senhor. Só Ele tem as palavras da vida eterna. O que eu quero dizer com toda essa contextualização aqui? Que o nosso coração, a nossa vida, elas devem estar pautada em primeiro lugar. A prioridade das nossas vidas é amar o nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, com todas as nossas emoções, com todas as nossas forças. Quando a gente faz isso, quando a gente busca isso, que é uma busca constante dia a dia, quando a gente de fato se coloca nesse lugar de busca, a gente já começa aí a estabelecer as prioridades da nossa vida. Amém? Então isso começa a nos dar um norte para o restante das coisas, das situações. Amar a Deus sobre todas as coisas. A palavra de Deus também diz: buscar o reino de Deus em primeiro lugar, em prioridade, e as demais coisas serão nos acrescentadas. Isso que a gente começar a fazer, entender, no primeiro momento, quando a gente entende isso de verdade, entrega a nossa vida ao nosso Deus maravilhoso, ao nosso Pai eterno. Quando a gente entrega a nossa vida a Ele, as outras coisas começam a fazer sentido e a gente começa a colocar as outras coisas no seu devido lugar. Mas a gente vai falar bem na prática o que é isso para uma mulher cristã. Amém? Glória a Deus. Vamos lá então. Como construir prioridades saudáveis? Uau! Vamos juntas construir prioridades saudáveis. Nós sabemos que a gente está numa época de muitas lives. Talvez você aí que está do outro lado, mais uma live pensando, né? É uma saturação, é muita informação, mas queridas, essa live aqui simples tem um propósito de ajudar a minha, a tua vida, as irmãs da Vista Alegre, não só, as amigas que estão presentes, os amigos, a construir prioridades acertadas, assertivas, pautadas na presença de Deus.
Amém? Então essa live aqui não é só apenas mais uma live. A live tem propósito, sim. Então eu me alegro, meu coração se alegra de estar aqui. Eu coloco aqui a minha vida humildemente, transparente. Eu quero ser transparente com você, minha amiga, dando dicas práticas do que eu tenho feito para conseguir dar conta de tantas coisas. Você, mulher, entende bem o que eu tô falando. Nosso dia a dia ele é repleto de situações que não estão planejadas. É uma ligação que deixa de repente o esposo chateado com uma questão no trabalho. E aí já reflete no ambiente de casa, o ambiente já fica pesado. É o filho ou a filha que requer mais atenção por de repente uma disciplina, um trabalho, ou tá doentinha, doentinho, ou enfim, o nosso dia a dia, de quem é mulher sabe o que eu estou dizendo, a gente se sente cansada muitas vezes, esgotamento mental muitas vezes, existe um cansaço espiritual também, a gente não tem vontade de orar, é ou não é? Mas a gente não pode também estar pautadas nas nossas vontades, nas nossas emoções. Nós precisamos estar pautadas em Deus e buscar sim as prioridades na nossa vida. Essas prioridades bem acertadas, bem assertivas, né? Elas vão nos dar até mais tranquilidade para resolver o nosso dia a dia, para dizer não para situações que precisam ser ditas não e sem culpa, dizer não sem culpa. Porque as nossas prioridades elas vão estar bem estabelecidas. Então vamos lá. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação, de equilíbrio. Uau! Como é difícil manter o equilíbrio. É o ideal. Nós precisamos, mulheres de Deus, amigas, irmãos que estão nos escutando, nós precisamos manter o equilíbrio. Mas eu já quero te dizer, e aí tu já pode até anotar, que o equilíbrio é a parte mais difícil. Porque pensa comigo, até imprimir aqui ó, uma imagem de uma menina, de uma moça, eu ia mentir aqui, brincando, entre aspas, eu ia dizer que era eu ia tirar uma onda com vocês, eu ia dizer que era eu ali, mas não é. Olha aí, o que é isso? Uma menina, uma mulher, uma moça, naquele como é que é? Slackliner, não sei nem falar. A Manu que tá assistindo aí já deve estar ligada. A Ju também, né, gosta de subir assim como uma equilibrista, né? Gente, difícil é manter isso aqui, ó, o equilíbrio. Ou a gente tende a para um lado ou tende a ir para o outro lado. A gente se treme toda ali em cima e vai para um lado ou para o outro. O mais difícil é manter o equilíbrio. Anotou? É difícil, mas não é impossível, a gente precisa buscar. E para manter o equilíbrio, a gente precisa focar. Nós precisamos usar a nossa mente e a concentração, ter foco. É isso aí. Não só com as questões profissionais, mas com tudo na vida. Tem pessoas que focam demais na sua carreira e aí esquece o outro lado, da casa, dos filhos, do marido que fica desassistido, ou do contrário, foca demais no outro e esquece dela própria ou do trabalho. A gente precisa manter o equilíbrio e entender qual é também a nossa estação, qual é o nosso momento. Por isso, já adianto para vocês que a comparação ela é desleal. Ela é carrasca. A gente não pode comparar a minha vida com a vida da outra irmã. Talvez aquela irmã que tem um filho pequeno de 2, 3 anos, que neste momento ele precisa muito dela e talvez não é o momento dela trabalhar fora, focar na carreira dela. Claro que não. O ideal é dar atenção para aquela criança pequena. Amém?
Ou quem sabe, ela vai ter que renunciar a muitas coisas dela para poder dar atenção para a criança pequena, que é um momento ali que ela precisa dar essa atenção, a família precisa estar em volta desse momento tão especial. Um bebê, então, nem se fala, né? Eu achei tão legal, eu assisti a live ali do Joad, assisti depois, e eu vi o pastor Jair, a pastora Renata comentar alguma coisa a respeito nesse sentido, né? Então, olha só que interessante, a gente está falando aqui e está fazendo os links com as outras lives. O Joad, para quem não conhece, é um ministério que nós temos na nossa igreja, que contempla as crianças menores, depois tem o Júnior 1, Júnior 2, os adolescentes. Júnior 1, Júnior 2, os adolescentes. É muito legal o trabalho que as nossas líderes lá do Joad fazem com as nossas crianças e com os nossos adolescentes. Glória a Deus por isso, amém? Então, voltando, nós precisamos usar a nossa mente, a concentração, ter foco, cuidar das distrações. Por exemplo, uma amiga que chama para tomar um café no momento que eu preciso dar foco para outra coisa importante na minha vida. De repente é um trabalho que eu tenho que dar conta, é um projeto ministerial na igreja que eu preciso terminar, é meu esposo que precisa de mim. São coisas que eu não estou focada e acabo me distraindo. Ou quem sabe, o celular. Quem nunca? Quem, amadas, aí que tá do outro lado, nunca pegou o celular para mexer ali, para de repente olhar, deixa eu pensar aqui, a biomédica famosa que tá fazendo os procedimentos estéticos muito interessante, uma amiga te indicou. E aí tu vai lá, mexe no Instagram dela para conhecer e tu passa horas ali mexendo e quando vê, tá em outros feeds, perdendo tempo, desfocando de coisas essenciais e importantes na tua vida. Medo de dizer não também é uma outra questão. A pessoa que não prioriza o que deve ser priorizado, ela acaba dizendo sim para muitas coisas. Por medo de quê? De ser rejeitada. Por medo de ser rejeitada. E é bem complicado. Eu vou confessar para vocês que por muito tempo eu recebia vários convites, muito interessantes inclusive, porque eu amo estar com pessoas. E por medo de desagradar uma amiga ou um amigo, ou até um ministério, algo da igreja, algo legítimo, algo legal, algo interessante, algo para o reino, por medo às vezes de dizer não, para não desagradar o outro, eu acabava não dizendo não, só que naquele momento eu deveria ter dito não, porque eu tinha outras coisas para dar conta. E aqui eu já aproveito e conto um testemunho para vocês, de uma situação que eu tive que dizer não agora, faz pouquíssimo tempo. O Ministério de Louvor da minha igreja, vocês sabem que eu amo louvar, que eu gosto de louvar, que eu sempre ajudei ali a igreja, o Ministério de Louvor, mas nesse momento eu tive que, e olha que eu custei, né? Por causa daí entrou a pandemia, a gente tava com aquela dificuldade dos irmãos retornar para a igreja e tudo mais. E eu sempre na escala ajudando e amo fazer isso. Só que, gente, já terminei agora, pra honra e glória do Senhor, 2 cursos para terminar esse final de ano agora. Por conta da pandemia começou a ser tudo online. E as coisas complicaram, porque daí é muito conteúdo para dar conta e fichas para fazer, atendimentos para serem supervisionados, né? Para quem sabe, eu sou psicóloga. Para quem não sabe, perdão, eu sou psicóloga. E aí eu tive que dizer não, eu tive que abrir mão do ministério por esse período, por esse tempo, para poder focar nessas outras coisas que também são importantes para minha vida, para minha formação, para o meu trabalho, para os meus pacientes. Entendem? Mas, depois que a gente prioriza as coisas, a gente não sente culpa, a gente aprende. A gente aprende e a gente está sempre aprendendo. Essa é a verdade. A gente nunca sabe de tudo sempre, a gente está sempre aprendendo. Vamos lá. Aprender a dizer não para abraçar a vontade de Deus para a sua vida. Isso é muito importante. Gente, outra coisa que eu gostaria de indicar para vocês e falar aqui, tem um livro que inclusive eu indico para os meus pacientes,
que é a Tríade do Tempo. É um livro maravilhoso, ele tem uma perspectiva assim bem de empresas, de trabalho, mas ele foca nas áreas relacionais também, em todo o campo, tá? Mas ele tem uma leitura fácil, objetiva e faz tu entender melhor o que é o tempo. Coloque palavra vida aonde está tempo, isso já vai fazer uma grande diferença na tua vida. Ah, eu não tenho tempo para tal coisa. É a mesma coisa que você está dizendo, ah, eu não tenho vida. Entendem? E aí, esse livro, ele nos faz entender o que é urgente, o que é importante e o que é circunstancial na nossa vida. Nem tudo na vida é urgente. Às vezes as pessoas estão confundindo, muitas pessoas estão confundindo o que é urgente do que é importante. Nem tudo é urgente, nem tudo é uma sangria desatada. Quem é que diz que eu tenho que responder urgentemente uma pergunta, um WhatsApp? Quem foi que disse isso? A nossa sociedade, ela está nos levando para esse estado de urgência. A nossa sociedade ansiosa, frenética, consumista, hiperativa, está nos engolindo se a gente não ter sabedoria, se a gente não buscar a sabedoria de Deus. Queridas, em nome de Jesus, o reino de Deus, ele é de ponta cabeça. A multidão vai tudo para um lado, todo mundo vai para a multidão. E o Espírito Santo de Deus está dizendo para mim e para você, filha, vem para cá, se esconde em mim. Tu não é todo mundo, tu não é todo mundo está dizendo que tem que ir para lá, mas tu não é todo mundo. Amém? Você está entendendo o que o Espírito Santo está dizendo? Ele tem falado isso comigo, ele tem ministrado no meu coração. Esse final de semana agora, e eu me emociono, né? Esse final de semana agora eu tive um refúgio com a família pra gente dar uma descansada, pra gente ter um tempo de qualidade. Foi tão maravilhoso. O Espírito Santo falava comigo o tempo inteiro. Ele falava através da natureza, através da videira, que é as uvas, que são alegria. Ele falava através da figueira. Eu tirei foto de figueira, do figo. O figo, uma fruta doce. O Espírito Santo falava comigo no meio do silêncio, no verde, com a minha família ali, saindo dessa loucura que é a sociedade, que nos engole muitas vezes. Nós precisamos entender que há tempo para todas as coisas na nossa vida. Há tempo de trabalhar, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de descansar. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Nós precisamos entender que há tempo para todas as coisas. E nós precisamos entender o que é urgente, o que é importante e o que é circunstancial. Vou dar um resumo para você. Eu tenho que cuidar porque a hora voa. Mas assim, importância. A esfera da importância, minhas amadas, está naquilo que é relevante na sua vida e trazem resultados em curto, médio ou longo prazo. Tem prazo de validade, muitas vezes, porém não são urgentes. Por exemplo, são situações que até dão prazer em ser executadas. Mas tem aquelas que a gente precisa sacrificar, porque nem tudo na vida é um morango, como eu digo para minha filha, nem tudo é um mar de rosas. A gente precisa fazer algumas coisas importantes, né? Buscar a disciplina de Deus nas esferas que eu já vou falar para vocês. Nem sempre vão ser boas, mas depois que tu se habituar àquilo ali, vai ser maravilhoso. Por exemplo, o lado espiritual, buscar a presença de Deus, né? Buscar no secreto, no silêncio, na quietude. E aqui já vai uma indicação de um livro maravilhoso. Agora há pouco eu fui ali fazer eu fiz umas mechas aqui, tá, queridos? Dei uma retocadinha na minha raiz e fiquei um bom tempo, vocês sabem que demora, né?
E aí comecei a ler esse livro, já tinha lido, li um monte aqui que fala muito da disciplina, é celebração da disciplina, o caminho do crescimento espiritual, de Richard Foster, um livro maravilhoso que fala sobre disciplina, bem no âmbito espiritual, assim, uma bênção de Deus. Disciplina, então isso é importante, a gente ter um tempo com o Senhor, né, nas questões espirituais. Saúde física, isso é importante. Exames físicos periodicamente para não ir pro urgente, para saber como é que tu tá por dentro, como é que tá funcionando, tá faltando vitamina, não está, ok? Exercício físico, que é muito importante. Para quê? Para saúde, bem-estar, para ficar ativo, contra a obesidade. Descanso, solitude, são esferas da importância, que não é urgente, mas se tu não cuidar em fazer essas coisas importantes, vai se tornar urgente. Por exemplo, se afasta de Deus, não tem o tempo com Deus, que é importante, começa a se afastar, daqui a pouco acontece alguma coisa na tua vida e aí tem que apagar incêndio. Ninguém está livre, mas quando a gente faz dia a dia, tem essa disciplina espiritual do que é importante, espiritual, emocional e física, né? A gente corre do urgente, a gente não precisa estar sempre na urgência. Esfera da urgência, o que é? É aquilo que eu não tenho mais o que fazer, aconteceu algo, eu já tenho que dar conta na hora. Só que aí que tá a situação complicada. As pessoas estão confundindo, de novo, né, o que é importante do urgente, estão fazendo tudo, dando conta de tudo, querendo abraçar tudo, e aí o que acontece? Gera o estresse, que daí pode gerar o quê? Uma depressão, um desânimo, um afastamento, e aí você já sabe. Circunstancial, o que é isso, Andréia? Diz a respeito das atividades desnecessárias, excessivas ou sem resultados. São os gastos inúteis com o teu tempo, com horas a mais na cama e demais atividades feitas por comodidade. Amém? Então, assim, eu adoro um sofá. Eu gosto de ficar ali, sabe, fazendo nada. Descansando, olhando para o nada, solitude, silêncio. Adoro um sofá. Ou olhar uma série com a família, adoro. Mas dá para fazer isso o tempo todo? Claro que não. Entendem? Então isso é circunstancial. Eventualmente a gente vai fazer essas coisas assim, deixar o tempo ser gastado fazendo nada. Mas é de vez em quando. Essa esfera que eu tô falando para vocês, ela tem uma porcentagem cada um. Agora eu não vou lembrar, mas eu sei que é 70% do que é importante, 20% do que é urgente e 10% do que é circunstancial. Exatamente isso. Fechou 100%. E aí, como é que você tem vivido a sua vida? Tem misturado, não tem entendido, não tem compreendido? Então, vamos refletir essa noite. O que você tem feito, achando que é urgente e não é? Agora eu quero fazer uma dinâmica com vocês, amadas, amados também, né, que estão aí. Meu esposo acho que tá aí. Eu falei pra ele, amor, me dá aí uma... Ele tá. Me dá aí um apoio moral. Glória a Deus. Lista de prioridades. Gente, vamos pensar junto comigo. O que você colocaria se eu te desse uma lista agora para vocês? O que tu colocaria no topo da lista? Vamos lá, vamos interagir. O que você colocaria no topo da lista? Coloca aí. Bota o dedinho aí. O que você colocaria no topo da lista? Na tua lista de prioridade. Vamos lá. Tô esperando. O que você colocaria? Alguém pode ter pensado assim, Deus. Quem mais? Quem é que coloca Deus? Porque a gente falou, né, de um versículo ali no início, amar a Deus sobre todas as coisas, ter tempo com Deus, amém? Mas, queridos, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Deus não entra na lista, sabe por quê? Porque Deus é a lista. Deus é a lista. Ele que nos dá a lista. Ele que nos dá a vida. Amém?
Então, em primeiro lugar, olha aí, família, muito bem, Adriana, isso aí. Orar, amém, amém. Sabe o que acontece? As pessoas confundem, achando que, o que acontece? Eles confundem amar a Deus, um relacionamento com Deus íntimo, em qualquer lugar, com as atividades da igreja. Isso é muito difuso, isso é muito confuso para muitas pessoas. Não tem nada a ver, né, gente? Relacionamento com Deus é em primeiro lugar, é o tempo inteiro, onde a gente estiver. E Deus, ele não entra na lista porque ele é a lista. Ele dá a vida pra gente, a gente tem que se organizar. Amém? Família, exatamente, é a primeira da lista. É a família. Família é a primeira da lista. A gente vai colocar a família, a gente vai se organizar conforme as outras coisas, conforme a nossa família. Já vou dar exemplos para vocês. Segundo da lista, quem é? O que vocês acham? Segundo da lista. Famílias e amigos. É verdade, porque os amigos da fé, né, são a nossa família. Segundo da lista, gente, é o trabalho, é o nosso sustento. Eu não consigo ver aqui, peraí. Trabalho, isso mesmo, trabalho. Porque a forma como Deus usou para sustentar, Ele usa para me sustentar, para te sustentar. E é tão maravilhoso quando o nosso chamado, ele é aliançado com o trabalho. Glória a Deus por isso. Quem aí pode estar trabalhando, eu sou psicóloga, eu sinto Deus muitas vezes assim, me ministrando para poder ajudar aquela pessoa. E é tão maravilhoso isso. Ou um autônomo, né, que trabalha com vendas, que trabalha com pessoas, que pode usar, né, da sua profissão para estar ministrando na vida de pessoas. Glória a Deus por isso. Então, o trabalho, verdade, o trabalho. Muito bem. Ou pessoas que estudam, né, que estão se graduando, esse também é o segundo da lista. De repente, você que é solteiro, aí que está se formando. Terceiro, o que é? A Adri já colocou ali, a igreja. Ou a gente poderia falar igreja, é verdade. Ou ministério, ou chamado, que a gente usa a palavra, né? O ministério. O nosso ministério, viu? Vejam bem, Deus, a lista, ele é a lista. O nosso relacionamento com Deus, no secreto lá, né? A família, depois o ministério. Aí o 4, 5, 6 eu vou deixar para você preencher a sua lista, porque essa lista é uma lista bem genérica, tá? A gente poderia esmiuçar ela e colocar mais detalhada, tudo bem. Mas aí, gente, por que eu vou deixar para você fazer? Porque cada um vai escolher as suas prioridades de acordo com a sua realidade. Nós não devemos nos comparar, porque a comparação, ela é desleal, ela é cruel. Lembra que eu falei lá no início? Uma mãe com filho pequeno não vai conseguir dar conta de algumas situações na igreja, no ministério, comparado a uma mãe com filho adolescente para adolescente que já se vira, né? E aí você vai poder dizer não mais tranquilo e aqueles que te amam vão entender. Amém? Bom, como funciona na prática? Deus é a lista. Deus é a lista. Então você vai pegar, vai ter o teu tempo com o Senhor, você vai ter uma agenda, né? Eu tenho a minha agenda aqui de papel ainda, vou fazer 40 anos. Mas sabe o que eu tô falando aqui? Eu sei que várias pessoas se identificam comigo, várias. Minha mentora espiritual se identifica, ela falou isso, eu concordo com ela. Várias pessoas se identificam com agenda de papel. Eu gosto da agenda de papel mesmo. Coloco no celular algumas coisas ali no Anote, mas eu gosto da agenda de papel. Aqui na minha agenda eu me organizo com meus atendimentos aqui no consultório, com os meus atendimentos lá aqui no CFC. Eu me organizo com, às vezes as pessoas me chamam para ministrar. Ainda muito pouco, mas eu já estou me sentindo abençoada. O Espírito Santo, né, tem me levado em alguns lugares. Amém? Aqui eu vou me organizando. Viagem com a família, prioridades, chamados, enfim. Aí eu me organizo no meu dia a dia.
Então, na prática, é bom você ter uma agenda para se organizar. Amém? Tem gente que é bem sistemático, né? Coloca tal hora eu vou orar. Não tô. Cada um se identifica melhor da forma como você achar que é melhor. Mas eu, sinceramente, o que acontece, tá? Vou abrir meu coração para vocês. Meu esposo tá aqui, ele pode até confirmar isso. Eu me acordo mais cedo que a minha família, sempre, e procuro ter o meu tempo com o Espírito Santo, com Deus, antes deles acordarem, porque daí tem silêncio, pego o meu cafezinho, minha xícara de café, minha Bíblia, meu caderninho, e vou ali orando, tendo meu tempo com Deus. Deixa eu contar pra vocês, esses dias, a gente tá em reforma lá em casa. E aí, todo mundo acordou cedo aquele dia. E um barulhão no fundo de casa, meu esposo na sala comigo, minha filha no meu quarto, porque o quarto dela ficou impossibilitado de entrar. E eu, meu Deus, e agora? Eu preciso ter um tempinho contigo. Sabe o que eu fiz? Eu fui lá pro banheiro, eu coloquei um louvor e comecei a dançar pra Deus lá no banheiro. E me emocionei. Foi lindo. E eu me lembrei, o Espírito Santo me tocou, me lembrou de uma época que eu trabalhava com vendas, há muitos anos atrás, lá em Porto Alegre, numa loja de eletrodomésticos, onde eu não tinha tempo para orar. Eu pegava muito cedo, saía muito tarde. Quer dizer, tempo a gente faz, né? Mas eu lembro que eu tinha muitas lutas ali naquele lugar e eu orava dentro do banheiro. E eu me emocionei porque eu lembrei, a gente não precisa de um lugar, a gente só precisa estar disposto, a gente precisa querer, a gente precisa buscar. E comigo funciona assim, eu sou muito orgânica, eu acordo, tenho meu tempo com Deus ali, às vezes é mais tempo, às vezes é menos tempo, se não dá tempo, eu faço a minha oração, venho para meu trabalho orando no carro. E assim vai funcionando, eu sou bem muito natural. Mas tem irmãs que são mais sistemáticas, botam o despertar para estar orando, que é legal também, né? Isso principalmente quando a gente quer orar na madrugada, que é maravilhoso. E aí sim, aí tem que botar o despertador, porque senão tu não acorda, né, mana? Mãe, eu amo ler a Bíblia e sempre oro, às vezes sozinha e às vezes com a família. Ai, a Manu que tá com o celular do pai, linda, te amo, filha. É verdade, a Manu, ela tem essa prática com nós e ela também gosta de ter o tempinho dela sozinha, viu, gente? É assim, que lindo. Vou chorar aqui, filha. Vamos lá, vamos dar continuidade. Então, na prática, é você se organizar da melhor forma possível, da forma mais natural possível, de acordo com a tua realidade. Amém? A minha agenda também é pautada na minha família. Por isso das prioridades. Ou seja, eu vou contar outra coisa para vocês aqui, um momento aí, uma situação que aconteceu, um tempinho, agora é mês de setembro. Mês de setembro é o mês de setembro amarelo, então eu tive alguns convites para ministrar sobre o setembro amarelo. Outubro teve outubro rosa também. E foi meses corridos, né? E aí teve uma situação onde eu tive um convite que eu fiquei balançada. Eu queria dizer sim, mas ao mesmo tempo fiquei preocupada porque eu ia ministrar na sexta, ia ministrar no sábado, domingo tinha culto e tinha louvor. E tinha que ensaiar. E aí esse convite era para um dia bem complicado. E aí eu fiquei, vou, não vou, não queria dizer não. Mas daí conversei com meu esposo, a família vai ficar sacrificada, então eu não vou. E disse não. Então, vejam bem, quando as nossas prioridades elas estão bem pautadas, tu definiu, vai te dar clareza para te poder dizer não sem culpa. Amém? Tem outros exemplos, quer ver uma coisa? O que eu botei aqui? Outra coisa interessante também que a gente precisa como casal é ter um tempinho sozinho. Isso também é prioridade, viu? Ali na família. Nós precisamos ter um tempo sozinho, só o casal. E aí a filha não pode ficar com ciúme, né, Manu? E ela vai entender, porque ela sabe que isso é bom pro casal, para conversar, para namorar, ou para colocar uns pontinhos nos is. É importante ter esse momento a sós. O dia da família, tem algumas pessoas que comentam assim, o dia da família é importante ter na semana. Ok, gente, tudo bem. Mas o que eu digo para os meus pacientes, é que na verdade
nós precisamos se olhar todos os dias. A gente precisa ter um tempo ali com a família todos os dias, na mesa, seja no almoço ou seja no jantar. Aquele momentinho que tu para tudo, como é que tu tá? Como é que foi teu dia? Lá em casa, eu chego, tomo um banho, meu esposo espera com chimarrão, a gente tem aquele tempo sozinho ali, depois os três juntos, ficamos juntos, olhamos uma série. É um momentinho, não significa que tu vai ficar um tempão ali, porque às vezes é corrida, a gente sabe da realidade de cada um. As pessoas trabalham, as pessoas correm. Mesmo na pandemia, eu sei que tem muita gente trabalhando em home office, muito, mas a gente precisa se olhar, ter esse tempo. Família é prioridade. Na realidade, família é o primeiro e grande ministério. Também me lembrei da live ali do Joad, onde os pastores ali, Renata e Jairo, falaram dessa importância. Realmente, isso é muito significativo. Nós precisamos, a nossa família é o nosso primeiro ministério. E aí, se a gente não tiver isso bem estabelecido, a gente começa a querer ajudar todo mundo, abraçar tudo, e a família, como é que fica? Né? A família fica aí, os filhos para um lado, desanimado, se sentindo abandonado, o marido também, a mulher nunca está em casa, ou do contrário, o marido só quer trabalhar para a igreja, pregar, ministrar e viajar. E como é que fica? E a família? Por isso, infelizmente, é uma realidade de muitos pastores, né? Não ter um bom exemplo dentro da sua própria casa. É triste, mas é uma realidade. Família é um ministério, é o primeiro ministério. Só que, deixa eu falar uma coisa para vocês que é muito importante. A família é o primeiro e o maior ministério, amém? Mas, entenda, não é o único. Não é o único. Vou repetir. A família é o primeiro e maior ministério das nossas vidas. O que adianta eu estar ministrando num lugar, levando a palavra no outro lugar, louvando no outro lugar, indo em asilos, indo em hospitais, que mais? Sendo uma profissional assim, ó, bem conceituada, se a minha família está deslacerada ali, tá? Totalmente ferida, porque a mãe é ausente, a esposa é ausente. Tem uma frase do Josué Gonçalves que ele fala, né? Nenhum sucesso compensa o fracasso de uma família. Então isso, nenhum sucesso, nenhum. Eu sempre falo pro meu esposo, pra minha filha, a gente às vezes faz algumas dinâmicas do que a gente tem que melhorar. E eu gosto de saber, eu falo pra ele, me arranca, amor, me arranca de um lugar que eu tô errando, me ajuda. E a gente tem essas conversas, esses bate-papo pra gente crescer, porque às vezes a gente pode estar errando o alvo. A gente pode sutilmente, tá, se desequilibrando. Lembra do Klein? Lembra ali da moça? O mais difícil é o equilíbrio. Mas a gente busca, a gente vai, corre atrás. Amém? Então, queridas e queridos, a família é um grande primeiro ministério, mas não é o único. E por que eu falo que não é o único? Porque a gente acompanha, a gente vê. Sabe aqueles casalzinhos chato, como eu digo? Tudo bem, gente, você casou agora, no super, hiper normal, aquele primeiro ano de casamento, você tá super apaixonado, tá só junto, só quer o amor da tua vida, e tudo bem. Só que depois, se tu ficar muito só tu e ele, tu e ele, tu e ele, vai dar ruim, como os adolescentes falam, né? Vai dar ruim. Vocês precisam da identidade de vocês. Mulheres, vocês precisam ter amigas. Homens, vocês precisam ter amigos. Ou casais de amigos, vocês precisam ter uma vida não é dividida, deixa eu ver se eu encontro o melhor termo aqui. Vocês precisam ter a individualidade de vocês, para quando vocês estarem juntos, compartilharem um com o outro e somarem um com o outro. É tão lindo, né? Crescerem
Maridos impulsionando as suas esposas a estudar, a crescer. Se tem algo aí na tua vida, mulher, que queima no teu coração por um chamado, em nome de Jesus, marido que está aí escutando, impulsione a tua mulher, ajuda ela a crescer. Amém? Ou também fica só com a família, vou viajar com a família, é minha família, e aí ninguém entra nessa família. Fica grudado, só ali a família. A gente sabe que também existe um ministério, o Espírito Santo, Deus, Ele quer usar, Ele quer nos usar para impactar as vidas, as pessoas, os próximos, não só aqui dentro de casa, mas da vizinhança, da comunidade, do meu trabalho, né? Então a gente também precisa cuidar. Ministério, a família é o nosso primeiro ministério, mas não é o único. Deixa Deus te usar. E aí, de novo, você vai ter um respaldo quando você tiver bem... quando você tiver as suas prioridades bem assim, pautada no Senhor, você vai poder dizer não também. Quer ver uma coisa? Um outro exemplo. Segunda-feira é um dia que eu fico em casa, eu consigo ficar. Alguns que estão me ouvindo, talvez não. Eu sei que tem alguns que vão ouvir ainda, que são autônomos, conseguem tirar um dia, né, para si, para a família. Aí a gente fica em casa, ou o domingo mesmo. Domingo é o dia mais de ficar em casa, com a família, tudo mais. Na terça-feira, eu venho trabalhar cedo aqui. E aí, a minha filha de 11 anos, ela pode ter uma tendência, né, a querer, mãe, tô com saudade, vem pra casa, nananã, papapá. Tudo bem, que bom que ela sente saudade. Mas aí eu posso dizer com toda clareza e sem culpa, filha, a mãe tá trabalhando, a mãe precisa trabalhar, ou não consigo responder o WhatsApp pra ti agora, porque eu tô trabalhando. Ontem a gente ficou juntas. Hoje a mãe está trabalhando, ou hoje a mãe está ministrando para mulheres, ou hoje a mãe está no PG orando, enfim, pequeno grupo, né? PG é pequeno grupo. Então, quando eu tenho as minhas prioridades, mais uma vez, bem definidas, eu vou conseguir dizer não e não vou ter culpa, ok? Quando a gente tem tudo organizado, nós temos respaldo para poder falar não. Quais são as coisas que você está envolvida e que não é para você fazer? Responde aí. Clique. Como é que eu vou descobrir isso? Como que eu vou descobrir? André, me fala. Né? Talvez você... Mas como é que eu vou saber o que é de Deus e o que não é? Aí você vai falar com o mestre dos mestres, com o nosso Deus. Você vai orar. Você vai escrever para ele, você vai pedir uma direção, você vai falar para ele, você vai colocar diante dele toda a tua vida, todinha, toda a tua vida, em todas as esferas, emocional, física, espiritual, de mãe, de esposa, de profissional, e vai pedir uma direção, vai orar e vai esperar ele falar, amém? Você vai orar, vai se aquietar e vai esperar ele falar. Porque Deus, ele vai dizer 3 coisas: sim, não ou espera. E você vai saber o que é prioridade, o que você vai fazer, o que você precisa fazer. É assim que funciona. Mas você precisa ter intimidade com ele, um coração submisso, humilde, esperar ele falar. Amém? O som está muito baixo. Sério? E agora, como é que eu faço? Acho que é porque eu falei mais baixinho, irmão. Como é que tá agora? Ai, sério? Tá muito baixo? Vamos lá. O Elias, o pastor. Ô, glória, meu pastor tá aqui. Que bênção. Então, outra questão também com o Espírito Santo, que Deus vai te dar um norte, é quando aquilo que tu tá fazendo te traz peso, que é cansativo para ti. Quando é cansativo, traz muito peso, não é para você fazer. Amém? Aquilo que flui naturalmente, que você tem prazer. Eu amo falar para mulheres, por exemplo. Ainda estou no meu aperfeiçoamento, estou buscando, né? Cada vez mais, buscando em Deus, na Bíblia, no nosso manual.
mas também tenho buscado nos meus cursos para ajudar mulheres a ser liberta, trabalhar identidade, autoestima, depressão, ansiedade. Eu amo fazer isso. Eu amo, flui natural. Eu amo fazer isso. O que tu ama? O que te traz prazer nas coisas do Senhor? Ore e faça. Faça. Olha o nosso manual aqui, ó, da mulher. Isso aqui, ó, é que me move, a palavra. Às vezes eu pego ela e faço assim, ó, dou beijo na palavra. Beijo na palavra. A palavra é o que me move. Amém? A palavra de Deus. Então, aquilo que flui naturalmente. E também nós não podemos, eu falei no início, vou repetir, ser pautadas no que o mundo frenético nos diz. Porque todo mundo está fazendo, tem que fazer. Não. A gente tem que ser pautada em Deus. Nas coisas que o Espírito Santo vai tocando a gente. Amém? Deus tem nos falado, Ele tem me ministrado. Quanto mais você se esconder em mim, no Pai, mais eu vou te colocar como uma lamparina, uma lâmpada que vai iluminar a vida de outras pessoas. Então, muitas vezes a gente precisa se esconder, não das pessoas, não é isso. É ficar mais no secreto, buscar mais a direção de Deus, na quietude, no silêncio, e ouvir a voz de Deus. Fazendo poucas coisas, mas com grandes impactos. Não é na quantidade, mas é na qualidade, no grande impacto que o Espírito Santo te move para fazer. E não precisa ficar falando para todo mundo o que tu tá fazendo. Deus está vendo, o Espírito Santo está vendo, e Ele está te honrando no teu dia a dia como uma mulher sábia, como uma mulher de Deus, como uma mãe abençoada. Amém? Amém, queridos? Como é que tá o som? Uma vida não corrida implica andar no ritmo do Espírito. Eu contei para as irmãs, umas amigas minhas, a gente tá orando. Ai, tá sendo tão bom. Isso aí é outra prioridade que, se eu pudesse dar um conselho para você, esse é um conselho também. Tem amigas que ore com você, que te aplauda, mas também que te fale as verdades, que chore com você, que ore com você. Esses dias eu peguei um lencinho aqui no meu consultório, a gente tem lencinho de papel, né? E o Espírito Santo falou pra mim, o que tá faltando é isso aqui, ó. É os lencinhos da nossa vida de mulheres de Deus. Aquela oração quebrantada com uma amiga, com uma irmã, sabe? Se eu puder te dar um conselho, tenha tempo com as tuas amigas. Não só lazer, que é bom, que é maravilhoso, eu amo, dar risada, do nada. Mas é fundamental pro nosso crescimento. Ter um tempo com as amigas de oração, orando, louvando a Deus. Naturalmente. Se tu quiser fazer 7 segundas-feiras, amém. Mas que flua naturalmente. Esses dias, uma amiga minha perguntou, eu comentei com ela umas lutas, né, que eu estava tendo, e ela perguntou pra mim assim, e aí, vocês têm orado? Daí eu disse pra ela dessa forma, olha, sim, nós temos orado por isso, e vamos orar mais ainda, mas na nossa vida flui naturalmente. Esses dias foram jantar lá na nossa casa, um casal de amigos muito querido, e no final a gente orou por isso. E eu creio que o Espírito Santo tocou ali e fez a obra, que Deus fez a obra. É assim, flui naturalmente. Isso é muito importante. Então, uma vida não corrida implica andar no ritmo do Espírito. Esses dias eu também estava muito cansada, né? Atendendo, ouvindo situações aqui, casos clínicos bem pesados, e a gente cansa espiritualmente, mentalmente, a gente se esgota às vezes, sabe, gurias, irmãs queridas. E eu fui pra casa, foi um dia que eu trabalhei só pela manhã,
E sabe o que Deus falou para mim? O Espírito Santo, dorme, come e dorme. Simples assim, desliga teu celular, come e dorme. E foi exatamente o que eu fiz. Cheguei em casa, minha filha estava na aula online. Antes de dormir, eu fiz almoço para a família. Deixei tudo certinho ali, marido, filha, né? Ele trabalhando em home office ali no quarto mesmo. E eu comi e eu disse, eu preciso dormir um pouquinho. E dormi. Oh, coisa boa. Às vezes a gente acha que a gente precisa ser tão espiritual, né? E o Espírito Santo só tá dizendo para ti, descansa. Saia dessa vida frenética, corrida. Descansa. E o Espírito Santo fala com a gente dessa forma, naturalmente. Gente, estamos terminando. Deixa eu ver. Já estamos no final da live. Tinha tantas coisas para falar aqui, a gente vai pensando, vai falando, mas é um bate-papo, né? É um bate-papo, não é uma pregação. Vocês me conhecem. Eu não sou pregadora, eu sou convertida, apaixonada por Jesus, amo a palavra de Deus, mas estou contando aqui para o dia a dia de nós mulheres, como nós definimos as nossas prioridades. Apesar de ser coaching e psicóloga, né? Sou mulher, tenho muitas demandas, sou mãe, esposa, dona de casa e sei bem o que é o dia a dia de uma mulher. Então, que o Espírito Santo te ajude aí a definir as tuas prioridades, também com essa fala aqui simples que a gente tem conversado, amém? Outra coisa, descomplica a vida. Mulheres controladoras, olha só, gritam por qualquer coisa. Mulheres que deixam de sair por causa das malas, mau humor, às vezes ficam mal-humoradas, implicam com o marido. A forma de ele comer, por exemplo. Eu tinha notado algumas coisas aqui, mas eu quero dizer para você, nesse último tópico, descomplica. Aprenda a rir de você mesma, seja leve, não seja uma chatonilda de plantão, seja flexível, dê gargalhadas, ria de você mesma. Eu dou tanta gafe e dou risada. E a melhor coisa que dá, a melhor coisa é rir. Descomplica, tá bom? A vida é simples, Jesus era muito simples. Se nós quisermos ser parecida com o Senhor, com Jesus, nós precisamos ser simples. Eu estou no processo, você também. Vamos simplificar a vida, amém? Querendo compartilhar com você essas instruções, meu dia a dia, algumas dicas aí do que é urgente, do que é importante, do que é circunstancial, da lista que eu falei, amém? Da lista que eu falei, Deus é a lista, o resto a gente vai priorizando ali conforme o Espírito Santo vai falando. E para finalizar, quero deixar um versículo para você. O coração do homem pode fazer muitos planos. Eu adoro fazer projetos e planos. Inclusive, tinha muitos planos para 2020. Alguns foram frustrados e outros foram assim acrescentados na minha vida que eu nem imaginava que ia ser. Deus me surpreendeu. Mas o coração do homem pode fazer muitos planos, mas a resposta certa vem de quem? Vem do Senhor, dos lábios do Senhor. Provérbios 16:1. Fique com essa palavra. Que Deus te abençoe, minha amada irmã, que o Espírito Santo te conduza nas tuas prioridades. 2021 está chegando, em nome de Jesus vai ser um ano abençoado, com as prioridades bem pautadas em Deus, amém? Vamos orar? Feche teus olhos. Obrigada, Senhor, por esta live, por essa noite, Pai. Te agradecemos por esse momento na tua presença, Deus. Espírito Santo de Deus, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por esse tempo. Pai, eu te peço em nome de Jesus, abençoa cada amiga, cada irmão, cada irmã que está assistindo essa live e que ainda vai assistir, que elas possam se sentir beneficiadas, que elas possam ser tocadas, exortadas e também que haja nelas um coração de aprendiz, que haja em cada pessoa que está escutando um coração humilde, manso,
porque a aprendizagem também tem esse princípio, essa humildade, que nós possamos ser humildes em Ti, buscarmos as prioridades pautadas sempre nas Tuas verdades, em nome de Jesus. E também te peço, Pai, se existe alguém aqui que está escutando essa live, que não Te conhece, Deus, em nome de Jesus, minha amiga, que vai escutar ainda essa live, entregue a sua vida para Jesus. Eu tenho orado muito por vidas e por almas. E se existe uma coisa que eu não me contento, é passar um ano sem ganhar vidas, sem impactar vidas para Jesus. Deus sabe o que eu tenho feito, o que eu tenho buscado, até com minhas próprias conversas aí no dia a dia, as pessoas que têm deparado. Então, em nome de Jesus, se você está escutando essa live, entrega a sua vida para Deus. Só diga sim para Ele. Diz para Ele escrever teu nome no livro da vida. E espere, Ele vai te conduzindo dia a dia, uma nova vida para você. Amém? Abençoa essa vida que está dizendo sim para Ti, Senhor, nesta hora. Que o Senhor possa conduzir ela na igreja, uma igreja séria, uma igreja que pregue a Tua palavra, para ela ter comunhão, para ela ter alimento vindo do céu, para ela ter comunhão com os irmãos e aprender de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe grandemente. Um beijo no coração. Beijo grande, compartilhe. E mês que vem, se Deus quiser, tem outra live aí. Se você tem alguma sugestão de tema, comente, nos fale, nos contate, tá bom? Deus abençoe. Beijos. Gislaine, beijo. Adri, Cardoso, Patrícia, eu vi o Sidney aqui, o Freitas, Aline Barros, a Karina tá aqui, deixa eu ver quem mais. Eu tô olhando assim porque tá de lado, tá, gente? A Rose, Deus abençoe Rose, a líder de Joade, o irmão Darcy, glória a Deus. Eu vi a Clarice Eleodoro por aqui também em algum momento. Deus abençoe vocês, queridos. Obrigada, meu coração se alegra pela presença de cada um. Tchau!